Olá, amigos do LAC Concursos. Estamos aqui para mais uma aula de Geografia com o professor Marcelo. Nossos queridos amigos que estão batalhando com a PM de São Paulo. Vocês se lembram que nós já terminamos uma parte relativa à geopolítica e globalização e eu tive a oportunidade de começar a parte de quadro natural, que está lá na ementa que o professor Luiz passou, clima, relevo, hidrografia e vegetação. Pessoal, por favor, relevo e clima, nós já temos a aula gravada, tranquilo, nós já gravamos o material. Com o que nós faremos agora, nós damos mais um passo, né? Eu estou falando aqui hoje no meu dia de gravação do estúdio, e logo depois dessa aqui, eu já gravo a aula de vegetação, e a gente fecha o quadro natural e vamos passar para os outros tópicos relativos à parte de economia e aspectos humanos, beleza? Então vamos começar, que o trabalho hoje é em cima de hidrografia no Brasil. Vamos lá. Pessoal, aqui eu listei para vocês algumas características gerais da hidrografia brasileira. Certo? Beleza? Muito bem, então vamos a elas, sem mais delongas, aí a gente vai explicando para a turma, né? Primeiro, pessoal, nós tivemos a oportunidade de ter a aula de relevo, e vocês se lembram que na aula de relevo, a gente constatou que o relevo brasileiro é predominantemente planáltico. Então, obviamente, isso resulta numa maioria de rios planálticos no país. Não que não existam rios de planície, claro que existem. Guaporé, Paraguai, Amazonas, são rios de planície, mas predominam os rios planálticos, o que é muito bom, claro, a questão da energia cinética da água para a geração de energia elétrica, certo? E, eventualmente, você pode até navegar num rio planáltico, mas aí você vai ter que recorrer ao auxílio da engenharia, aquele trabalho de eclusas e comportas, certo? Beleza? Então, você poderia navegar num rio planáltico, mas são eles que predominam no Brasil, certo? Segundo, aí, inclusive, todo dia o pessoal falou que eu estou falando muito certo, mas desculpa, é cacoete mesmo, tá? Se ficou, eu vou tentar maneirar. A rede de drenagem predominante é exorreica, ou seja, a maioria dos rios tem suas águas despejadas no Oceano Atlântico, mesmo que de forma indireta. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Pessoal, todo mundo se lembra que quando a gente está assistindo um jogo de futebol e eventualmente está chovendo muito, mas o campo não está encharcado, não tem poça d'água no campo, é muito comum o comentarista, o locutor falar, olha, chove muito e tal, mas a drenagem do campo é muito boa. Então, o que você entende que é a rede de drenagem? É o escoamento da água. Certo? É para onde que a água escoa. Beleza? Agora, como que pode ser o escoamento? Pessoal, aqui está o que predomina no Brasil. E aí vocês se lembram, talvez eu já tenha falado para vocês, eu comento muito isso com a gurizada que vai fazer o Enem. Pessoal, o domínio da língua portuguesa para uma prova de humanas, meu Deus do céu, gente, é mais da metade da prova. Porque é a disciplina mais importante, é língua portuguesa. Olha só como que é a rede de drenagem aqui. Exorreica. Olha o prefixo, ex, exo. O que significa isso? É para fora. Todo mundo se lembra o que é tomar uma endovenosa. O que é fazer uma endoscopia. Se o rio fosse de drenagem endorreica, o que aconteceria? Aconteceria o seguinte, ele teria sua nascente, aí ele começaria a escoar na superfície e cairia onde? Num lago. E o que é um lago? É um pedaço de água cercado de terra por todos os lagos. Isso quer dizer que as águas desse rio nunca chegarão fora do continente. E onde é fora do continente? É no oceano. É no oceano. Então, quando um rio deságua num lago, ele é de drenagem endorreica. Pessoal, isso é muito raro no Brasil. Pode até ter. Lá no sul tem a Lagoa dos Patos, você tem o rio Guaíba, tá? Tudo bem, mas é raro, não é comum. A maior parte dos rios brasileiros deságua no oceano, então joga suas águas para fora. Então a drenagem é exorreica. Marcelo, eu só não entendi uma coisa. O porquê desse negócio que, mesmo de forma indireta? Pessoal, é porque nem sempre um rio chega diretamente ao oceano, tá? Eu vou adiantar aqui um pouquinho só para dar um exemplo, que é o seguinte, olha aqui. Olha aqui o Rio Madeira. A nascente do Rio Madeira é aqui na Bolívia. Aí ele vem e entra aqui no Brasil
e aí ele cai aqui no Rio Amazonas. E o Rio Amazonas é que vai para o oceano. Então o Rio Madeira, ele não chega até o oceano, diretamente falando. Ele faz uma tabelinha com o Rio Amazonas e o Amazonas leva as águas dele até o oceano. Então, mesmo sem chegar diretamente até o mar, o Rio Madeira é um rio de drenagem exorreica. Ou seja, um dia, todas as águas que passam por ele chegam até o mar. Beleza? Muito bem. Terceiro, o regime predominante nos rios brasileiros é o pluvial tropical, ou seja, os rios transbordam e secam devido à ocorrência ou ausência de chuva, havendo um período de cheia e um de seca durante o ano. Então vamos lá. Pessoal, regime de um rio. Gente, como que você aplicaria a palavra regime a um rio? Olha, você sabe muito bem que tem regime para engordar. Marcelo, regime para engordar? Tem. Cara que é muito franzino, de repente ele pode ter um regime para ganhar massa, certo? Beleza? Mas o mais comum é o regime para emagrecer. Como que você aplicaria isso num rio? Ora, quando o rio está cheio, ele está gordo. Quando o rio está seco, ele está magro. Agora eu tenho que saber por que o rio engorda e por que ele emagrece. Marcelo, no Brasil, a maioria dos rios engorda porque chove e emagrece porque para de chover. Certo? Então o regime é pluvial. Chuva. Certo? E por que pluvial tropical? Porque geralmente no clima tropical você tem uma estação de chuva e uma estação de seca por ano. Então os rios têm uma cheia e uma seca. Pronto. Beleza? É o regime predominante aqui no Brasil. Tá joia? 4. A maioria dos rios é perene, isto é, nunca seca. Rios intermitentes ou temporários existem, mas são em menor número, certo? Então, quer dizer, a maioria dos rios brasileiros nunca seca durante o ano. Você pode ter um período de cheia e seca, mas tem alguma água passando ali. Rios temporários existem, mas não são a maioria. E você já está deduzindo que os rios temporários aparecem principalmente aonde? Exato, no Nordeste brasileiro, certo? Finalmente, o Brasil é um país pobre em formações lacustres. Isso é um fato. Se você quiser só uma comparação, pessoal, rapidinho, porque eu já falei que eu gosto de mostrar, né? Vamos pegar um país aqui que é conhecido como o país dos 1000 lagos, ou 10.000 lagos, sei lá, é lago pra burro, tá? Pessoal, isso aqui é um mapa da Finlândia, tá? Tá aqui. Se eu ampliar, ele fica desse jeito. Pessoal, todos esses azuizinhos que vocês estão vendo aqui é tudo lago. Olha que é lago pra burro, cara. É muito lago, certo? É isso devido a quê? Devido à ação do gelo. São lagos glaciais, em sua maioria, certo? Agora, se você pega, com todo respeito, o mapa do Brasil, pessoal, o Brasil não tem muitos lagos. Ah, Marcelo, mas esses azuizinhos aqui, ó. Pessoal, você sabe muito bem, esses azuizinhos aqui são lagos artificiais. São lagos artificiais, são lagos de barragem ali, uma usina hidrelétrica. Igual aqui perto de Cuiabá tem um Lago do Manso. Certo? Beleza? Tudo bem? Lago mesmo aqui, ó, aqui é a Lagoa dos Patos, aqui é a Lagoa Mirim. Aqui tem lagunas litorâneas, certo? Beleza? Mas o Brasil é pobre em lagos, certo? Tudo bem? Beleza. Então essas são características gerais da hidrografia brasileira. E aqui você tem as bacias hidrográficas do país. Pessoal, é bom lembrar que o Brasil é dividido em bacias principais e bacias secundárias. Tá? Beleza? Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte. Pessoal, geralmente nas bacias principais existe aquele esquema que a gente chama de espinha de peixe. O que é isso? É assim. Agora tem gente aí que vai falar, putz, esse cara é velho pra burro, né? Que é assim. Geralmente quando você tinha desenho animado tipo Tom e Jerry, ou então tipo
manda-chuva. Vocês estão entendendo? Tem que ter um gato no meio, tá? É o seguinte, muitos gatos que gostam de comer peixe, né? Desenho animado é assim. Então, muitas vezes, quando aparecia o gato numa lata de lixo, certo? Caçando comida, e ele achava uma espinha de peixe, a espinha de peixe em desenho animado, quando ela já está toda comida, ela fica assim. Certo? Aqui a espinha e aqui vértebras, né? Do peixe ligadas na espinha. Sei lá, a gente chama aqui no Mato Grosso de ventrecha, né? O que a gente come no pacu, certo? Ligada à espinha principal. Muito bem. O que significa isso? Significa o seguinte: quando a gente tem uma bacia principal, geralmente a gente tem um rio-tronco que faz o papel da espinha. E os outros rios caem nele, certo? Beleza? Então ele pega todo mundo, tá? Eu vou começar por ela daqui a pouco, mas mais uma vez eu vou lá, só para mostrar para vocês, certo? Tá aqui a bacia amazônica. Pessoal, o rio Amazonas, ele faz o papel da espinha de peixe. Olha aqui, ó, todo mundo cai nele. Todo mundo cai nele, ninguém escapa dele, certo? Então essa aqui é uma bacia principal, certo? Por quê? Que aquelas outras bacias, mais para o litoral, são consideradas bacias secundárias, essas aqui. Porque aqui os rios geralmente correm paralelamente entre si, paralelos entre si. Então não tem o esquema da espinha de peixe, certo? Então você tem bacias principais e bacias secundárias, tá? Então aqui estão as principais que nós temos: Amazônica, Tocantins, a bacia Platina, que pega Paraguai, Paraná, Uruguai, e eu vou fazer também uma ressalva em cima disso depois, e a do São Francisco. Essas quatro são principais. Você tem aqui a bacia do Amapá, ou do Norte e Nordeste, alguns aqui chamam dessa maneira, Norte e Nordeste, tá? Essa aqui é do Amapá e a do Nordeste. Alguns gostam de falar Norte e Nordeste. Tem a bacia do Leste, certo? E tem a bacia do Sudeste e Sul. Tá ok? Seria essa aqui. Então essas são secundárias, beleza? Muito bem. Aqui é uma outra abordagem que fez a partir do ano 2000 para dividir em regiões hidrográficas do país, tá? Então você tem aqui a Amazônica, aqui a do Amapá, certo? Aqui a do Parnaíba, tá? Aqui a do Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, você tem a do Tocantins, certo? Você tem aqui a bacia do Leste e a bacia do Sudeste e Sul, tá? Beleza? Então essas aqui seriam seria uma abordagem um pouco diferente a partir de 2000 pelo IBGE. Mas isso não vai alterar as principais que nós vamos estudar aqui. Tá joia? Muito bem. Vamos começar por ela. Bacia Amazônica. Tá aqui o mapinha dela. Beleza? Muito bem. Pessoal, nessa bacia aqui, tudo é superlativo. Tudo é superlativo nela. Tá? Vamos lá. A bacia amazônica envolve todo o conjunto de recursos hídricos que convergem para o rio Amazonas. Ela faz parte da região hidrográfica do Amazonas, que é uma das 12 regiões hidrográficas do território brasileiro. Está aqui, beleza? Ela abrange uma área de 7 milhões de quilômetros quadrados, compreendendo terras de Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Suriname, Bolívia e Brasil. É a maior bacia fluvial do mundo. O rio Amazonas tem mais de 7 mil afluentes e subafluentes, e sua bacia possui 25 mil quilômetros de vias navegáveis, certo? A área total é de 3.890.000 quilômetros quadrados, tá? Dentro do Brasil, o que representa 45% do total. Ou seja, a área total dela é de quase 8 milhões de quilômetros quadrados. E dentro do Brasil pega Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Pará e Amapá. A bacia amazônica representa 1/5 de toda a água derramada no oceano por todos os rios do planeta. 20% saem daqui, certo? O rio Amazonas é o maior rio do mundo em extensão, tem 3.165 quilômetros,
em território brasileiro, de um total de quase 7 mil, e em volume d'água, com uma vazão que varia de 109 mil metros cúbicos por segundo na seca, até 290 mil metros cúbicos por segundo na cheia. E é um rio de planície extremamente navegável, certo? Tudo nela é superlativo. A nascente, para você ter uma ideia, o trecho mais estreito do rio Amazonas fica numa cidadezinha chamada Óbidos, lá no Pará. Ali, o Amazonas tem mais ou menos 1,5 km a 1,8 km de um lado do outro. E aí ele compensa com uma profundidade de mais de 100 metros. Trecho mais largo do rio Amazonas, pessoal, ele passa de 60 quilômetros, 70 quilômetros. Você é de um lado, muitas vezes você não enxerga no outro. Você não enxerga a outra margem, devido à curvatura da terra. Beleza? Então tudo aqui é superlativo. A nascente dele fica no córrego Carhuaçantá, alimentado pelo derretimento do Nevado de Mismi, lá no Peru, que é na Cordilheira dos Andes. No trecho da cordilheira, o regime do Amazonas é nival, ou seja, lá na cordilheira, ele transborda porque a neve derrete e cai nele. Aqui no Brasil, ele é de regime pluvial equatorial. Por que ele não é pluvial tropical? Porque o Amazonas tem afluentes que vêm dos dois hemisférios, norte e sul. Beleza? A linha do Equador está mais ou menos aqui. Tá certo? Isso significa que entre junho e setembro, aqui em cima é verão. Aqui no Brasil, principalmente aqui em Cuiabá, onde eu estou, é inverno. Então, enquanto aqui nós estamos no nosso período mais seco, aqui é o período mais chuvoso. Então, chove aqui, as águas das chuvas caem nos rios daqui, os rios vão para o Amazonas, ele transborda. Beleza? O problema é que quando chega de dezembro a março, aqui embaixo é verão. Aqui embaixo é verão. Isso significa que quando aqui é verão, está chovendo aqui. Aqui em cima é inverno, está seco. Então, quando eu estou no período mais chuvoso, por exemplo, aqui em Mato Grosso, Roraima está no período mais seco, porque está no hemisfério norte. Então, aí chove, as águas caem nos rios aqui do sul, que vão para cima dele. Então, ele transborda de novo. Então, o rio Amazonas tem 2 cheias por ano. Grosso modo, é o único rio brasileiro que tem esse comportamento. Então, o regime dele é pluvial equatorial. Agora, como ele é pluvial equatorial aqui no Brasil e ele é nival na Cordilheira dos Andes, a gente diz que ele tem um regime misto. É uma mistura dos dois. Muitos dizem que é um regime complexo, porque tem mais de um regime dentro do mesmo rio. Certo? Beleza? A foz dele também é mista. É uma mistura de delta com estuário. Certo? Marcelo, não estou entendendo o que é isso. Pessoal, uma foz em estuário é aquela na qual o rio chega até o oceano através de um único canal. A água chega até o mar. Beleza. Agora, uma foz em delta significa aquela em que o rio chega até o oceano através de vários canais, certo? O que fica parecendo a letra grega delta. Então você lembra delta do Nilo, delta do Mississippi, delta do Ganges. Então a hora que ele chega aqui, ele abre um leque. São vários canais que chegam até o oceano. Beleza? Tudo bem? Então a foz do Amazonas, ela é mista. Ela é uma mistura dos dois.
Os principais afluentes dele são, da margem esquerda, Japurá, Negro, Uatamã, Trombetas e Jari. Da margem direita, Juruá, Purus, Madeira, Tapajós e Xingu. Marcelo, o que significa da margem direita, da margem esquerda? Pessoal, como o sentido do Amazonas é esse aqui, então você tem que se colocar no sentido da correnteza. Então a margem direita são os que vêm aqui do sul. A margem esquerda são os que vêm aqui do norte. Certo? Beleza? Então aqui você tem os principais afluentes dele. Tá joia? Essa aqui é a nascente dele, moçada. Certo? Que é lá na Lagoa Carrua Santa, lá no Peru. Esse aqui é o Valdemar Niklevics, que é aquele brasileiro que escalou, o primeiro brasileiro a escalar o Monte Everest. Certo? Essa aqui é a nascente dele. E aqui é a foz. Perceba que até esse ponto aqui, o Amazonas chegava ao mar através de um único canal. No entanto, aqui essas ilhas vão formar esses canais aqui, ó. Então ele é uma mistura de estuário com delta. Por isso que é uma foz mista. Beleza? Muito bem. Agora, o que a bacia tem de importante? Pessoal, é o maior potencial hidrelétrico disponível do Brasil. Marcelo, não estou entendendo. Maior potencial hidrelétrico disponível? Sim. Pessoal, quando você diz que o potencial hidrelétrico é disponível, perdão, você está dizendo mais ou menos assim, Deus deu. Se você vai usar ou não, o problema é seu, tá lá. Ele está disponível. Marcelo, mas é uma incoerência. Pô, o problema é que você fala as coisas e você esquece. Você acabou de falar que o rio Amazonas é um rio de planície, pô. Agora há pouco. E aí? Pessoal, o potencial hidrelétrico não está nele. É na bacia dele. Então o potencial hidrelétrico está nos seus afluentes e subafluentes dentro da bacia, que são encachoeirados. Não é nele. Marcelo, mas peraí. Se o potencial hidrelétrico está disponível, por que a gente não usa? Pessoal, porque ao longo do tempo, a gente tinha 3 problemas para solucionar. Quais eram? A distância do mercado consumidor, você está lá na Amazônia, o maior mercado consumidor do Brasil é o Sudeste, o Centro-Sul. Olá, meus amigos. E aí, gostou da aula do professor Marcelão? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer essa isolada de Geografia para a PM de São Paulo, concurso 2016 e 2017, item a item do edital. De novo, item a item do edital, atendido aí por essa grande isolada do Marcelão. No total, são 14 videoaulas, uma carga horária de 15 horas e 58 minutos. Essa nossa isolada da PM de São Paulo, de Geografia, custa apenas R$ 60,00 e você pode assistir durante 60 dias, ou seja, quantas vezes quiser e na hora que desejar. Outro recado importante, professor, eu quero fazer o curso completo, gostei da filosofia do LAC. Então acesse o nosso site do LAC Concursos, porque nós temos aí o curso completaço, custa apenas 10 mensalidades de R$ 25,00, um curso super atualizado. Nós já atendemos o concurso da PM de São Paulo desde 2012. 2012 até a presente data, nós realizamos todos os concursos da PM de São Paulo. Bacana? Último recado. Quer esse material de apoio do Marcelão? Então, tem um link aqui embaixo, pode clicar nesse link, acessar nosso site, fazer o download gratuitamente, só aqui no LAC Concursos. Um forte abraço, fique com Deus e espero você. Tchau, tchau. Clique LAC.